parte, na verdade, de uma iniciativa que tem em vários países, que é o Café Científico. No Brasil tem mais uns 2, eu acho, 3. E desde o início tem sido promovido pelo Programa de Pós-Graduação Ensino, Filosofia e História das Ciências, que é um programa da UFPA e da UFS, com 105 na CAPES, pela livraria LDM Multicamp, que sempre foi parceira do evento, desde o primeiro evento que ocorreu lá na LDM. Há uns 2 anos nós mudamos aqui para a Biblioteca dos Barris, e aí a Biblioteca Pública do Estado da Bahia também virou nossa parceira. E mais recentemente, a Tribuna da Bahia, nossa parceira também, inclusive o Café Científico mereceu um texto na tribuna hoje sobre biofilmes, aprovado por Paula, um bom texto, então vocês podem procurar. É muito prazer receber a Paula, é uma colega de estudo de biologia, chegada há algum tempo no Instituto, mas há mais tempo aqui na Bahia, que estava na Fiocruz antes. E é bom que traz mais pesquisa para o Instituto, que é uma coisa boa. Então estou muito contente de receber a recente colega Paula Rista para falar sobre biofilmes bacterianos, sua importância médica e ambiental. A Paula vai falar por uns 35, 40 minutos, mais ou menos. Fica tranquila com o tempo, gente. E depois a gente abre para discussão, como é usual. Eu vou mover de lá para cá para passar os slides para a Paula. Bom, gente, boa noite, então. Agradeço a presença de todos. Como o Charles falou para vocês, hoje vamos conversar um pouquinho sobre os biofilmes bacterianos e a sua importância médica e ambiental. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Charles a esse convite, né, e a toda a equipe do Café Científico de Salvador. É um enorme prazer estar presente aqui nesse evento que já tem bastante tradição e que é um evento que sai um pouco do convencional, né, que busca trazer para as pesquisas, né, para o ambiente de pesquisa, o ambiente científico, pessoas tanto da área universitária, acadêmica, mas também pessoas comuns, estudantes de todos os níveis, né? Então eu fico contente em ter uma plateia que provavelmente é heterogênea e eu espero que vocês compreendam o que eu venho falar aqui hoje, mas caso não compreendam, nós vamos ter um tempo bom para discutir depois. Talvez tenha desligado aí o... Não, acho que fui. Acho que fui eu que fiz besteira. Tem um contato aí que dá. Vai voltar. Você viu onde é que desligou, Jorge? Foi Não. talvez a fonte, não? Não. O filtro de linha? Não, pode ser aqui. Parece que tá desligado, né? Acho que foi aqui, Jorge. Vou dar um contato. Mas tem alguma indicação de que tem corrente agora? A indicação tem corrente meter o dedo e tomar choque? Não. Tipo isso? Não. Aqui no... Não, aqui não tem. Eu vou me apresentar um pouco mais, porque aí vocês conhecem um pouco mais do meu perfil e possibilita também suscitar talvez mais curiosidade. Inclusive tem um... Então eu sou do Rio de Janeiro, só que não. e meu estudo de graduação é em medicina veterinária. Estudei na Federal Fluminense e depois fiz o mestrado e doutorado em microbiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já no mestrado e doutorado me enveredei completamente pelas bactérias. Lá no meio da faculdade veterinária eu já me apaixonei pelas bactérias e virei uma pesquisadora já. Esse aqui você consegue ver se tem corrente ou não, né? Fiz 3 anos de iniciação científica e depois eu já tinha certeza que o meu caminho era acadêmico, né? Não tem, não. Então, lá no Fundão, como a gente chama, né, a nossa querida ilha do Fundão, quem conhece o Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio. No mestrado trabalhei com micobactérias, né, que é o agente da tuberculose, da paratuberculose, e no doutorado trabalhei com leptospirose, que é o tema que eu vou falar para vocês aqui hoje. Então, fiz um doutorado sanduíche, né, que a gente chama, fiz na UFRJ no Rio, e uma parte do doutorado também no Instituto Pasteur, lá de Paris, onde eu pude trabalhar com ferramentas genéticas de manipulação de leptospiras, e onde nós descobrimos os biofilmes de leptospira. Mas falhou já. Depois do doutorado, eu fiz uma pesquisadora visitante na Fiocruz aqui da Bahia. Então, vim integrar o grupo do Intermaianês do Albert Hoover, trabalhando muito com epidemiologia da leptospirose. Então, eu trabalhei um pouco com biofilmes e com o desenvolvimento de uma vacina. Em 2011, entrei como concursada, né, professora adjunta na Federal da Bahia. Estou falando um pouco da minha história. Não, mas já vai resolver, só está esquentando. Não, é só porque também eu acho legal para eles conhecerem o meu perfil um pouco heterogêneo, né, também. E desde então, lá na UFBA, sou professora de Biologia Celular
ao longo desse 1 ano que o laboratório existe, estamos tentando implementar microbiologia, né, estudos não só de biologia molecular, mas também de microbiologia. Então temos trabalhado com biofilme, com biologia molecular, proteômica. Então agora acho que podemos começar, né? Então a ideia hoje é conversar com vocês sobre o que são os biofilmes, a importância médica e ambiental e trazer um pouco também da experiência de pesquisa, né? Trazer um pouco do que a gente tem feito no laboratório ao longo dos últimos anos. Pode passar. Então, como vocês provavelmente sabem, as bactérias são os primeiros seres vivos que nós conhecemos, né? Surgiram por volta de 3,8 bilhões de anos, né? Esses são fósseis de cianobactérias, né? As primeiras bactérias que se tem notícia, e é interessante notar que já nessa época tão antiga já se tem registro de fósseis de cianobactérias, que na verdade são biofilmes. Então a maneira que as cianobactérias cresciam, né, formando esses aglomerados, como nós vemos aqui nesses fósseis, já era um biofilme. Então, muito provavelmente o que se acredita, que a gente vai chegar lá onde o que é um biofilme, né, é que os biofilmes tenham sido o que possibilitou a proteção dessas bactérias, né? Essas comunidades bacterianas tenham possibilitado a proteção desses seres unicelulares desde aquela época, né? Que eles, então, possibilitando a evolução das bactérias em outros organismos e dentro do próprio domínio bactéria. Então, hoje em dia e sempre, né, as bactérias são abundantes, então encontramos bactérias em todos os ambientes, né? Recobrindo todo o nosso corpo, em vários locais do corpo do mamífero, nos vegetais, nas rochas, no solo, na água. Então nós temos bactérias em toda parte, a gente só não consegue ver, não é? Mas elas são pequenininhas, microscópicas, mas estão lá. Então são ubíquas, abundantes e colonizam ambientes naturais e hospedeiros também. Deixa eu passar. O que muita gente não sabe é que nós temos 10 vezes mais bactérias no corpo humano, tomando o humano como exemplo, mas qualquer espécie animal vai acontecer a mesma coisa. Então nós temos 10 vezes mais bactérias no corpo humano do que células eucarióticas, né? Isso é uma surpresa geralmente para as pessoas, porque a gente não está acostumado a se pensar como um conjunto de bactérias, mas sim como um ser humano, né? Mas o ser humano jamais seria o ser humano que ele é hoje se não fossem as nossas amigas bactérias, porque elas protegem todas as nossas, todas não, mas a maioria das nossas cavidades, né? Cavidade oral, trato respiratório superior, então nariz, nasofaringe, toda essa região tem colonização bacteriana intensa, intestino, pele, né, que é o nosso maior órgão, mucosas, todas as mucosas, né? Então, essas bactérias colonizam todas essas regiões e dessa forma elas estão estimulando o nosso sistema imune continuamente, desde o nosso nascimento, não é? Produzindo vitaminas que nós não temos condição de produzir. Então, se não fossem as bactérias, por exemplo, a gente não teria vitamina K no nosso organismo. Protegendo o nosso intestino de bactérias patogênicas. Então, as bactérias da microbiota, como a gente chama essas bactérias, que colonizam um organismo mamífero, elas são extremamente benéficas, tá? E muitas delas estão ali colonizando o nosso organismo, como por exemplo no intestino, formando biofilmes, certo? Então, afinal, o que são biofilmes, né? Vamos começar a entender um pouquinho o que é isso. Então, a maioria de vocês deve lembrar de bactéria ou conhecer bactérias como seres unicelulares, né? Eu brinco sempre quando eu falo sobre biofilme que nós estamos acostumados a ver bactérias nadando como peixinhos, não é? A nossa visão de bactérias são aquelas seres unicelulares, né? Pode ser flagelado, como está aqui nessa imagem, que vão ali no meio de cultura ou seja numa água, num sistema natural, mas elas são sempre individuais, né? Nadando. Mas, na verdade, o que a gente vê hoje em dia é que isso não existe. Esse conceito é completamente ultrapassado e provavelmente ele só acontece dentro de um tubo de ensaio.
Isso acontece mesmo no laboratório, onde a gente não tem as condições naturais, né, acontecendo. A gente tenta mimetizar as condições naturais, mas a gente está muito longe disso. O que acontece de fato, gente, é que as bactérias vivem em comunidades complexas. Então a tendência bacteriana é buscar uma superfície onde ela possa se aderir e entrar em contato com outras bactérias e formar uma comunidade onde ela se protege, então, do ambiente, das condições nocivas ambientais que geralmente estão presentes. Então esse conceito aqui é um conceito que tende a acabar, na verdade, e o que a gente vê cada vez mais é que as bactérias elas passam por alterações na sua expressão gênica e assumem, sempre que possível, a maioria dos gêneros bacterianos assume esse comportamento em comunidade, tá? Formando comunidades complexas, às vezes de uma só bactéria, e na maioria das vezes onde acontecem os biofilmes naturais, são comunidades mistas de várias bactérias, vários gêneros bacterianos juntos. Então esse meio essa formação de biofilme é um modo natural de crescimento bacteriano e é uma estratégia de sobrevivência, porque a bactéria só tem um objetivo na vida: crescer, sobreviver, na verdade 3, né? E se multiplicar. Na verdade, quase que todos nós, né? Mas ela não tem muitos outros objetivos. Então ela forma esse biofilme para se proteger e sobreviver e se multiplica ali dentro daquela comunidade. Então, volta só um pouquinho, Chaga. Acho que eu queria só um slide antes desse. Bom, mas só vai mais um para frente. Mais um. Não é esse? Não, esse não à frente desse. Ah, você quer pular isso? Poxa, falta um slide. Passa mais um quando está aqui na frente. Bom, então acho que ficou em outro lugar, provavelmente vai aparecer. Então volta, que eu falo para vocês. Então, gente, como é que a gente poderia definir biofilme? A maioria dos artigos trazem a definição de biofilme como uma comunidade bacteriana que cresce sobre uma superfície, essa superfície pode ser biótica ou abiótica, e produzem substâncias que protegem essa comunidade. Geralmente essas substâncias são açúcares, polissacarídeos secretados pelas bactérias. Tá? Então as bactérias, quando encontram uma superfície onde elas podem se aderir, seja a pele, não é? Às vezes uma ferida até pós-cirúrgica, eu vou citando alguns exemplos de importância médica, ou uma rocha no ambiente, solo. Então quando elas encontram esse suporte, elas se multiplicam aderidas a esse suporte e começam a produzir uma substância que a gente chama exopolimérica, que geralmente são açúcares, que vão formar uma espécie de casinha, né? Elas são cobertas por esse açúcar, formando ali um ambiente onde elas se protegem do ambiente externo. Então, em superfícies bióticas, a gente pode citar nos tecidos animais a maioria dos tecidos corpóreos e plantas. E superfícies abióticas, os implantes médicos, então, os biofilmes se formam em catéteres, em próteses, em sondas, né? Então tem uma importância médica grande, mas também em metais, plásticos, vidros, é um suporte importante, tubulações, então a gente remete à indústria, né? Toda a questão das tubulações industriais, em todo tipo de indústria, também no solo e nas rochas. Quais são as vantagens, então, para as bactérias formarem esses biofilmes? Como eu já falei para vocês, sobrevivência em ambientes hostis, essa é a principal vantagem, né? Dentro disso, proteção contra a radiação UV, contra a desidratação, contra os antibióticos. Então, uma vez dentro dessa casa, né, que é formada por essa comunidade microbiana, os antibióticos não conseguem acessar as bactérias, principalmente aquelas que estão dentro ali, eles só conseguem principalmente chegar nas bactérias de fora. Desinfetantes, então se torna um problema para o tratamento de doenças infecciosas, porque os antibióticos, embora consigam agir nas bactérias planctônicas que a gente fala, que são aquelas de vida livre, não conseguem agir nas comunidades microbianas, justamente porque nessas comunidades microbianas existe uma proteção de polissacarídeos. Proteção contra o sistema imune, fagocitose, a ação dos anticorpos. Mas, por outro lado, que outras vantagens existem?
as relações simbióticas, né, que advêm dessa vida em comum entre diversos gêneros bacterianos. Então, as bactérias convivendo na mesma comunidade umas com as outras podem gerar vantagens, né? Aproveitamento de nutrientes, já que existe ali uma comunidade bacteriana, então existe um certo, não existe tanta dispersão de nutrientes, mas sim um ambiente mais fechado, onde ficam retidos esses nutrientes. E também é muito interessante a questão da troca de material genético. Devido à proximidade dessas bactérias, elas desenvolvem com mais facilidade mecanismos de troca horizontal, né, de transferência horizontal de genes. Então, tudo isso, mais uma vez, beneficiando a sobrevivência da população. Nós já conhecemos um pouquinho da dinâmica da formação desses biofilmes. Então, via de regra, a maioria das bactérias faz essas 4 etapas aí de formação de biofilmes. Então, no início, elas estão em vida livre, realmente, porque elas estão procurando um suporte, uma superfície. Então, a primeira etapa da adesão é essa adesão transitória, que principalmente acontece devido ao flagelo, ao pile, que são estruturas que as bactérias têm, né? Estruturas de motilidade, de adesão. Então, algumas bactérias encontram um suporte e começam a passar, a fazer uma transição de uma vida móvel, mótil, né, para uma vida séssil, né, onde elas vão crescer então aderidas. E aí formar as primeiras microcolônias que estão aqui. Com o passar do tempo, elas vão multiplicar dentro dessas microcolônias e atingir um estado que nós chamamos de maturação, que é quando existe esse biofilme denso formado, uma comunidade já madura, cheia de matriz exopolimérica em volta das bactérias, que é essa ilustrada aqui por esse alaranjado, né? Depois de um tempo, já formado esse biofilme, a tendência não é que as bactérias permaneçam a vida toda aí, né? Então elas são dinâmicas, elas são dotadas de motilidade, nem sempre as condições dentro do biofilme também vão ser ideais, então pode haver uma escassez de nutrientes naquela região, naquele local. Então a tendência qual é? É que elas saiam em busca de novos ambientes, então elas podem se desprender ou de forma planctônica, como a gente vê aqui, ou em pequenos pedacinhos de biofilme, tendendo a colonizar outras regiões, a formar outros biofilmes. Num biofilme natural, o que a gente vê num biofilme formado por bactérias é justamente a formação desses buracos aqui, que acontecem devido à dinamicidade das bactérias. Então eles acontecem de forma natural e eles acabam servindo como aporte, né, meios de aporte ou de saída de aporte de nutrientes e saída de metabólicos tóxicos, né? Então isso faz com que o ambiente seja sempre renovado. Então chega oxigênio, uma renovação de nutrientes através dessas regiões aqui que não tem tanta densidade bacteriana, e ao mesmo tempo também pode sair todos os produtos secretados pelas bactérias, gases, né, metabólicos, etc. Então aqui um esquema mais animado, né, uma ilustração mais animada. Então a gente começa com a adesão inicial dessas bactérias, seguida então por uma maturação. Nesse período de maturação, então, os antibióticos, caso isso aconteça numa doença, numa enfermidade infecciosa, os antibióticos agem principalmente nesses micro-organismos aqui em cima. Então ficam protegidos os que estão encobertos pela matriz extracelular. E depois o período de dispersão, onde nós temos os micro-organismos dispersores, ou individuais, ou sendo dispersos em pequenos pedaços de biofilme. Pode passar, que são várias marcaçõezinhas. Não tem problema não. Essa matriz extracelular que as bactérias produzem, gente, elas variam bastante de bactéria para bactéria. E são principalmente açúcares, né? A primeira coisa é a água, né? Formada por água, depois polissacarídeos e depois algumas proteínas secretadas, né? Lipoproteínas, glicoproteínas e também principalmente restos bacterianos. Então, uma vez que a bactéria lise dentro dessa comunidade, ela pode liberar DNA, conteúdo genético, né? DNA, RNA, eventualmente lipídios. Todos esses constituintes formam uma estrutura em gel, né? Então é essa estrutura em gel
que vai encobrir, que vai estar entre as bactérias e encobrindo essa comunidade bacteriana. Aqui nessa imagem, nós temos um biofilme de Pseudomonas, que é uma bactéria, Pseudomonas aeruginosa, é uma bactéria ambiental, mas que é muito importante do ponto de vista de infecções, porque ela é oportunista. Ou seja, quando o indivíduo está debilitado, imunossuprimido, ou eventualmente no caso de uma ferida, ela cria a oportunidade de se tornar patogênica. Inclusive, ela faz parte até da nossa microbiota intestinal, né? E eventualmente ela pode ganhar a circulação ou contaminar uma ferida e formar um biofilme. Então, é uma das bactérias mais estudadas em biofilme. E nessa imagem aqui, nós vemos um biofilme de Pseudomonas em microscopia eletrônica de varredura e logo abaixo, microscopia eletrônica de transmissão. Observem que tem um material como se fosse uma geleia, né, entre as bactérias. Cada bacilinho desse é uma bactéria e tem esse material entre elas, que é a nossa matriz extracelular. E na micrografia de transmissão, existe também essa marcação aqui do material. E eles fizeram um mutante, ou seja, fizeram uma deleção genética em um gene que justamente alterou completamente o padrão de produção desse açúcar, que é o alginato, e no caso da bactéria mutante, vocês não veem a marcação entre as bactérias, só veem a arquitetura bacteriana, né? Então, através desse tipo de estudo, foi se identificando vários sacarídeos que participam da matriz extracelular. Então, no caso de Pseudomonas, é principalmente o alginato, mas nós temos também a celulose, né? Para nossa surpresa, bactérias produzem celulose e ela é uma forma, um meio de grudar as bactérias umas nas outras, né? E outros sacarídeos, como também a glicose, no caso de Pseudomonas, um polissacarídeo de adesão, de Staphylococcus aureus, e tem vários outros, né? Cada bactéria secreta mais ou menos o seu açúcar ou o seu grupo de açúcares. Como é que as bactérias fazem tudo isso? Elas realmente são muito espertas, assim, capazes, né? E elas têm uma capacidade de comunicação, que é algo que vem sendo bastante estudado. Quando elas estão em cultivo planctônico e não aderidas a um suporte, elas não liberam um determinado grupo de moléculas que, quando elas atingem um determinado número bacteriano, e esse número bacteriano está aderido a um suporte, isso muda o perfil de expressão genética dessas bactérias. Elas começam a liberar alguns peptídeos bem pequenininhos, que são peptídeos sinalizadores, que são chamados moléculas de quorum sensing, ou sensibilidade ao quórum. Esse termo veio justamente dos advogados, né, que eu não sou advogado, enfim, nem entendo muito disso, mas lendo, esse termo veio justamente de quando os advogados têm que tomar uma decisão e eles precisam ter um quórum, né? Então, o quórum decide. É mais ou menos o que eles chegaram assim, a adaptar esse termo às bactérias, né? Então, existe um quórum bacteriano. Quando esse quórum é autossuficiente, ou seja, tem bactérias suficientes aderidas a um suporte, elas começam, então, a liberar esses pequenos peptídeos, que são os chamados peptídeos de quórum ou autoindutores, e esses peptídeos são sinalizatórios, então eles vão ser reconhecidos pela parede dessas bactérias, onde elas têm receptores, aqui, HSL receptors, tá? E a partir desse reconhecimento, desse sinal, isso vai levar a uma alteração do perfil de expressão gênica, que vai culminar com uma cascata que vai levar à produção principalmente de matriz extracelular. Então, já se conhece algumas vias de indução de quorum sensing, por exemplo, para gram-positivas e gram-negativas. Tem bactérias que a gente não faz a menor ideia de como elas se comunicam, mas certamente todas as bactérias que formam biofilme devem ter algum mecanismo de comunicação celular. Então, durante a formação de um biofilme maduro, aqui a gente tem várias bactérias, né, nesse biofilme misto, e observem que tem as setinhas, né? Então, cada uma liberando as suas moléculas de quórum para a outra e enviando, assim, um sinal para a produção de matriz extracelular ou mesmo para alterar o perfil de vida de imóvel para séssil e assim por diante. Pode passar. Então,
entrando um pouquinho nos biofilmes ambientais, como eu já falei para vocês, o biofilme então é uma forma de vida bacteriana completamente ubíquita. Então a gente vai ter essa forma de vida muito presente no nosso ambiente, né? Desde doméstico até natural. Então no ambiente doméstico, basta a gente pensar nos canos da nossa casa, né? Nas canalizações. Então onde tem água, vai ter biofilme, porque a matéria orgânica naturalmente existe em todos os ambientes, né? E a bactéria precisa de umidade, temperatura e alimento. Então, como a matéria orgânica naturalmente já existe também, a água existindo vai ter bactéria e, tendo suporte, vai ter biofilme. Então, é muito provável que tenha muito mais biofilme do que a gente imagina, mas já na nossa casa, todas as canalizações, né? Às vezes a gente até sente um cheiro meio desagradável, é o biofilme que está lá, né? Então, são os ácidos, são os produtos bacterianos que exalam esse cheiro. O nosso chuveiro, né? Se vocês abrirem mais tarde o chuveiro de vocês, vocês vão ver que tem uma coisinha amarela ali, se alguém já fez isso, pode crer que é um biofilme, vocês vão limpar, vai sair tudo, então um bando de bactéria grudada ali. Fora isso, nas águas, né, de rios, lagos, né, nas águas termais, então a gente sabe que quando o fluxo de água é mais lento, então em águas mais paradas, as bactérias formam esses biofilmes em formato mais arredondado, né, como se fossem cogumelos. E em rios e lagos, onde existe um fluxo de água um pouco mais contínuo, um pouco mais rápido, a tendência é formar esses biofilmes mais dispersos, né? Com esse formato menos arredondado e mais longitudinal, mais disperso. E é interessante notar que existe uma similaridade nas morfologias dos biofilmes. Então, tanto nesses ambientes de água mais parada, água termal, quanto nesses ambientes de rios, também quando nós comparamos um biofilme de laboratório, eles têm uma morfologia, uma aparência muito similar, não é? Como filmes bacterianos, não é? Que se formam sobre esse suporte, não havendo muita variação nas suas características morfológicas. Pode passar, tá? Esses biofilmes que eu acabei de falar, os ambientais, eles não são deletérios, né? Não provocam nenhum problema, né? São naturais, não provocam, teoricamente, nenhuma patogenicidade, né? Estão no ambiente, fazem parte da natureza. Porém, os biofilmes têm um forte impacto. Como eu falei para vocês, que onde tem água e suporte e a matéria orgânica tem biofilme, então vocês já podem imaginar os impactos que isso pode provocar, né? Então aqui nesse slide eu trouxe assim uma mistura, né, de vários impactos, começando então pelo nosso dente, onde nós temos a placa dentária, que todos vocês conhecem. Então isso é um biofilme misto, é um biofilme assim, bem complexo, né, uma capa de micróbios, de bactérias formada sobre a superfície do nosso dente, né? Então eles realmente usam o nosso dente como suporte. Então, em toda a parte de saúde, a gente vai conversar um pouquinho. Nas indústrias, é um problema para N indústrias, né? A indústria de processamento de alimentos, todas as indústrias que envolvem resfriamento de água, indústrias de óleo, né? Nos oleodutos, nas carcaças dos navios, indústria de papel, nos implantes médicos e também na água que nós bebemos. Inclusive, os biofilmes também se formam em filtros, né? Então, mais um problema, por isso a necessidade da constante limpeza e tudo mais. Então, na importância industrial, eu gostaria de sobressaltar a indústria de alimentos, onde isso representa um perigo também para a nossa saúde, né? Então, diversos gêneros bacterianos formam incrustações nas canalizações industriais, então aí vale para qualquer indústria, né? E também nas borrachas. Então, como a indústria de alimentos e outras envolve muita passagem de água, né, por várias canalizações, aparelhos, equipamentos inox, então todos esses equipamentos, se não forem muito bem higienizados e também desinfetados, podem apresentar incrustações e defeitos devido à formação dos biofilmes. Inclusive, como os biofilmes são resistentes a desinfetantes, então
não é qualquer limpeza que resolve, muitas vezes tem que ser uma limpeza mecânica também, né, bem forte. E aqui nessa micrografia nós observamos um biofilme formado por Listeria, monocitógenes e Pseudomonas putida na borracha, nessa borracha que é usada em indústrias alimentícias, né, mostrando então que há uma colonização completa desse tipo de material. Em relação à importância médica, ela é muito extensa, né? Então os biofilmes estão envolvidos em muitas patologias. Eu trouxe aqui alguns exemplos, talvez mais importantes, mas todos eles são importantes, né? Alguns que eu gostaria de destacar um pouco mais. Então, a pneumonia em pacientes com fibrose cística, depois eu vou falar sobre isso no slide, é o caso da Pseudomonas aeruginosa, né? A endocardite, formada pelos Streptococcus viridans, placa e cárie, né? A cárie é uma consequência da placa. As lentes de contato, então o uso de lentes de contato não higienizadas ou as pessoas que deixam a lente de contato por muito tempo numa solução e aí depois colocam e ela está completamente colonizada por bactérias, isso pode gerar problemas sérios, seríssimos. As cistites, por Escherichia coli, também muitas vezes originadas por catéteres urinários, então sondas urinárias, isso é um importante problema no hospital, né? O uso de sondas que se colonizam com o Escherichia coli, que é um micro-organismo da microbiota intestinal, e ela tem uma tremenda aptidão a colonizar e a formar biofilme, e isso depois se torna um problema sério para o indivíduo que recebeu essa sonda. E as próteses, né? Toda sorte de prótese, implante, todos esses dispositivos médicos que acabam sendo invasivos e devido até à colonização da nossa pele, os dispositivos acabam sendo uma porta de entrada para os organismos que formam biofilme. Pode passar. No caso da fibrose cística, é uma doença muito comum na Bahia e também no Brasil, acomete crianças principalmente, leva à mortalidade infantil e é causada por uma mutação, então é uma doença genética. É uma mutação num canal de cloro que faz com que as células não permitam a passagem do cloro corretamente por esses canais. Isso leva a um espessamento do muco respiratório, mas também de qualquer muco do corpo humano, né? Então a tendência é que todos os órgãos se tornem mais secos, né? Com uma dificuldade de fluidificação. Isso reflete de forma muito importante nos pulmões por causa do muco que nós temos. E esse espessamento do muco leva a uma infecção, porque existe uma dificuldade de expelir tudo que o muco recupera, né? Então leva a uma dificuldade de expelir as bactérias, então uma facilidade de colonização pulmonar e forma-se um biofilme misto, principalmente por Pseudomonas e Burkholderia cepacia. Nesse caso, aqui a gente tem as bactérias, né, e a formação desse biofilme com a matriz extracelular. Nesse caso, a formação do biofilme é um importante complicador, porque as crianças não conseguem ser tratadas, então o tratamento é ineficaz e aumenta a taxa de óbito. Então é para dar para vocês uma ideia da importância da doença quando existe a formação do biofilme. Pode passar. Também na placa dentária, aqui um dente humano e os cães também, né? Não esquecer dos animais. Eu, como veterinária, gosto de lembrar também que eles também sofrem de todas essas patologias quase que a gente está falando. Então a placa dentária também é um biofilme misto, onde nós temos a participação dos gram-positivos, de bactérias gram-positivas, como Streptococcus mutans, mas também de gram-negativos, como Actinobacillus, Pseudomonas gingivalis e Fusobacterium nucleatum. E muitas vezes espiroquetas, que são essas bactérias espiraladas aqui. Então é isso que a gente tem grudado no nosso dente, se a gente não escova o dente, né? E a escovação, na verdade, ela é um método de prevenção, mas muitas vezes ela não consegue prevenir e o que a gente tem que fazer aí é o dentista e retirar com ultrassom. Então é um biofilme muito duro, muito aderido ao dente, e de difícil remoção e também difícil prevenção. Pode passar. Em relação aos dispositivos, então, como eu já falei para vocês, catéteres e próteses, né, e qualquer outro,
sonda. E os micro-organismos mais envolvidos na colonização desses catéteres são os estafilococos aureus epidermídeos, porque eles estão na pele. Então são os membros da nossa microbiota, são aquelas bactérias que recobrem naturalmente a nossa pele. E que a partir do momento que é feita uma intervenção, é claro que existe a antisepsia da pele, mas pode ser carreado um desses micro-organismos, né, para a corrente sanguínea e leva a uma formação de um biofilme. E isso muitas vezes é bastante complicado, porque o antibiótico também não trata esses pacientes. Então o que tem que se fazer? Remover a prótese e colocar uma nova prótese. Então não adianta raspar a prótese, não adianta tratar com antibiótico, não adianta nada disso. Se fizer isso, o paciente morre também. Porque esses micro-organismos são muito bons na pele, mas quando entram no sangue, eles ficam muito maus, né? Então o biofilme ele acaba sendo uma... Complica mesmo a situação. Complica muito. Complica muito porque eles ficam formados ali com aquela capinha de açúcar e aí o antibiótico não consegue acessar. Então só retirando tudo, eliminando. Então tem que tirar o dispositivo e colocar um outro e passar por uma antibiótico-terapia pesada. Pode passar. Também, gente, os biofilmes são importantes nos reservatórios de doenças. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas algumas doenças causadas por bactéria têm reservatórios. É o caso da peste, que tem a pulga, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar, né, da peste, que tem um reservatório, a pulga, que transmite aquela doença. Então ela é um reservatório que vai transmitir a doença através da sua picada. Nesse caso, a peste, ela alberga a bactéria causadora da doença no seu aparato bucal em forma de biofilme. Então, não se sabia antes muito bem como era essa colonização da pulga, e hoje em dia já se sabe que a pulga, quando é colonizada, ela é colonizada pela Yersinia pestis, que é o agente da doença, formando um biofilme no aparato bucal. Então, nesse caso aqui, o biofilme ele é um mecanismo de colonização do reservatório. Mas o reservatório, nesse caso, não fica doente. Quem vai ficar doente é o ser humano depois da picada da pulga. Então, ele também tem uma importância na manutenção dessas bactérias, né, no ciclo de transmissão dessas bactérias. Pode passar. E também, para aqueles que gostam da biotecnologia, né, que é o uso de conhecimentos da biologia para produzir novas técnicas de controle de doença, prevenção de doenças. Quer comentar alguma coisa? Não? Existe um potencial enorme nesses biofilmes para desenvolvimento de novas drogas, novas vacinas. Porque se nós conhecemos como é que as bactérias colonizam seus hospedeiros e seus reservatórios, nós podemos então começar a planejar, a propor novas medidas de combate a essas doenças. Então existe um grande potencial aí. Eu trouxe um exemplo que foi feito com uma vacina produzida a partir de biofilme de Staphylococcus aureus para tratar vacas com mastite. Mastite é a infecção da glândula mamária das vacas, né? É um problema em medicina veterinária, mas também em medicina humana, porque se a gente toma um leite, né, eventualmente, às vezes, muita gente ainda toma leite cru, né, infelizmente ainda é uma realidade, essa vaca tinha alguma doença, nós vamos tomar esse leite contaminado. Hoje em dia, isso cada vez menos é importante, né, porque a gente toma mais o leite... Quer dizer, tem que ferver, né, pegar para ferver. Ferver, Coar primeiro, que pode ter, não é isso? Isso, ferver. No interior, mas não tive nada. No interior ainda se toma muito leite cru, né? Mas se ferve já tá bom. Menos mal, pelo menos. Só não vai matar o bacilo da tuberculose. Até agora, há 73 anos, não nada. Graças a Deus. Eu já tomei muito leite sem ferver, sem nada também. Botava a caneca embaixo da vaca, Nescau e ó. É bom. É o melhor que tem. Mas se eu era criança, eu não sabia nada disso. Acho que hoje eu não teria coragem. Criança, né? Depois que... E naquele tempo não tinha essa doença que não tem hoje, né? Acho que tinha, que a gente não sabia. Você morria mais cedo. Não sabia o que era. Não sabia o que era. Era tudo bem. Ela morreu de uma queda. Não tinha nada.
assado era tão bom. Na nossa alimentação. É. Mas então, gente, é possível produzir vacinas contra o biofilme, contra moléculas do biofilme, e assim evitar esse biofilme. Outra coisa interessantíssima que está se estudando é que dentro desse biofilme, as bactérias produzem também antibióticos naturais. Então elas próprias produzem antibióticos que vão eliminar outras bactérias, porque a bactéria não gosta de competição, né? Elas querem reinar ali naquela colonização sozinhas. Então, por exemplo, o Escherichia coli não quer uma pseudomonas do lado. Então ela vai lá e produz um negócio que a gente chama colicina. Então o que está se descobrindo é que dentro desses biofilmes existem várias drogas, vários antibióticos novos sendo produzidos que têm um potencial, né, na verdade, para virarem antibióticos de uso clínico. Tá? Então esse também é um potencial biotecnológico importante. E vou falar um pouco sobre a nossa experiência de laboratório, que vem justamente no estudo da formação dos biofilmes de leptospira, que eu vou explicar para vocês o que é, in vitro, ou seja, no laboratório, e in vivo, que é em animais. E também de um estudo que a gente vem desenvolvendo mais recentemente de genômica e proteômica de biofilmes. Então, como eu vou falar para vocês sobre leptospira, eu tenho que trazer alguns conhecimentos da doença, né, que envolve esse biofilme, que é a leptospirose. Rapidamente, então, para vocês não ficarem cansados demais, a leptospirose é uma doença que talvez alguns de vocês conheçam, ou todos, né, porque ela aparece muito nos jornais, principalmente nas épocas de chuva. A gente ouve muito falar, né, daqueles surtos de leptospirose, vários óbitos, todo ano a mesma coisa, né? Porque essa doença é causada por uma bactéria, a leptospira, que está aqui em espiral. Minha canetinha está falhando um pouquinho. Aqui em espiral, essa é a bactéria que causa a leptospirose. Ela é bem fina, espiralada, e ela é albergada nos rins do rato de esgoto, que todo mundo veio passando por aí. Inclusive a gente viu um hoje aqui, ao chegar na Biblioteca Central. A gente vê direto. Dentro ou fora? Fora, na rua. Quando chove, então. Quando chove, aí. Piora. Eu que sou carioca, não uso chinelo na chuva, mas sempre que chove fico preocupada, porque aqui em Salvador todo mundo usa chinelo na chuva. E esses ratos, 97%, a gente já fez um estudo, fazem xixi. Pisando é perigo. É um perigo. Já fez trabalho sobre isso. A gente já fez um trabalho aqui em Salvador, o grupo da Fiocruz, e 97% desses ratos são colonizados por leptospira patogênica, aquela que faz o pessoal ir para o hospital, né? Que causa óbito. Então, esses ratos, ele tem essa bactéria nos rins e eles urinam, né? Através da urina, eles eliminam a bactéria no ambiente, então contaminando solo, água, enfim, todo tipo de ambiente. Se houver o dessecamento, ou seja, se essa urina secar, menos mal, mas se tiver chuva, é um problema sério, porque vai ter a manutenção das condições. Fica na água até o sol vir. Exatamente, fica na poça. Para né? eliminar, aí com o sol, o raio vai matar ela. Né? Isso, o sol. Eu já li isso. É isso mesmo. Né? Né? E aí, essa bactéria fica no ambiente, podendo infectar, então, outros reservatórios, então, indo para um ambiente mais doméstico, cão, bovinos, mas também ambiente rural. Todos os animais, todos os mamíferos silvestres são capazes de ter essa colonização renal. Então, na verdade, não é só o rato que é reservatório. Bovinos podem ser reservatórios, cães podem ser reservatórios. Na verdade, qualquer animal eventualmente pode ser reservatório. Não existe uma distinção muito grande de reservatório. Esses reservatórios não ficam doentes, a maioria deles. Eles ficam cronicamente infectados, mas sem doença. Então a gente não sabe, por exemplo, que um cachorro tem leptospirose crônica na maioria das vezes. Às vezes ele até faz doença aguda. Porém, nós humanos somos muito suscetíveis. Então, se a gente entra em contato com essa urina, ou se a gente entra em contato com a urina de um bovino infectado, nós fazemos a doença. Passa uma, por favor, Thiago. As leptospiras, então, gente, elas podem ser tanto saprófitas, aquelas que não fazem mal nenhum, que provavelmente estão dentro da água da nossa casa, né? Não tem problema, são saprófitas.
ou patogênicas, que são aquelas que são albergadas nos rins dos animais. Então aqui a gente tem uma imagem do túbulo renal, ou seja, do rim do rato de esgoto. Esse é um rato capturado em Salvador, então um rato de área urbana, onde quando a gente faz uma técnica de histologia, né, histotecnologia, observamos todas essas leptospiras aqui grudadas, né, esse crescimento bacteriano dentro do túbulo renal. Então, as leptospiras formam esses agregados nos rins dos animais, mas também na água. E o nosso estudo é justamente, uma das partes do estudo é entender se isso aqui é ou não um biofilme. Pode passar. A doença nos humanos, ela acomete principalmente populações e comunidades negligenciadas. Então, principalmente onde não tenha saneamento básico ou urbanização. Por quê? Depende principalmente do rato, né? Então, claro que isso hoje em dia nas áreas urbanas o rato é muito prevalente, né? A gente tem muito rato, mas quanto mais acúmulo de lixo, menos saneamento, mais rato e mais contato com esse rato, com a urina do rato, né? E devido a essa questão da água, manter a urina do rato no ambiente, existe então uma correlação entre os picos de chuva, que a gente vê aqui em azul, e os períodos, aqui em azul, e os períodos de surto, aqui os casos em vermelho. Tá? Então, anualmente a gente vê isso, aqui a gente tem de 96 a 2006, os surtos de leptospirose, anualmente nos períodos de chuva forte aqui em Salvador. O indivíduo com a doença desenvolve, 10% das pessoas desenvolvem uma síndrome chamada síndrome de Weil, que é uma síndrome difícil, grave, onde o indivíduo fica todo amarelo, porque ele tem um sintoma chamado icterícia, ele tem um problema hepático. Então ele vai desenvolver tanto a doença hepática quanto a doença renal. E se não tiver tratamento a tempo, já aviso então a todos que ainda talvez não conheçam isso, o hospital de referência é o Hospital Couto Maia. Então se alguém tiver problema de leptospirose, leva direto para o Couto Maia, não perde tempo, porque lá tem gente que sabe lidar e tratar e diagnosticar isso, porque confunde muito com a dengue, né? Confunde muito com a hepatite C, né? Outras hepatites, né? Hepatite B, perdão, na verdade, e não é fácil o diagnóstico. Tem que ser rápido, é isso? Oi? Tem que ser rápido. Vai ter logo, demorar 24 horas já era. Às vezes acontece. Antes de fazer 24 horas, é isso? Os sintomas são febre, dor na panturrilha, a clássica dor na panturrilha, dor de cabeça e, na verdade, esses sintomas não dá nem pra gente pensar em leptospirose, a não ser a dor na panturrilha que é mais característica, mas se o indivíduo começa a ficar amarelo, aí está na hora de correr para o hospital. Aí ataca a vista também. Também. Não é isso? Isso. Então nós fomos estudar o biofilme de leptospira justamente para entender qual a importância desse tipo de comportamento na doença leptospirose. Então a gente descobriu o biofilme, na verdade, por acaso, durante o meu doutorado, e vimos que as leptospiras formavam essas incrustações aqui no tubo de ensaio. Então tudo começou dentro do tubo de ensaio. É difícil sair do tubo de ensaio até chegar no ratinho e tal, né? Mas eu vou chegar lá com vocês. Então a gente viu que formava esse tipo de incrustação no tubo de ensaio, a gente nunca tinha visto isso antes, e também formava em lâminas de vidro. E conseguimos reproduzir aquele modelo de formação de biofilme que eu mostrei para vocês. Então, com 1 hora, as leptospiras, que são esses organismos fininhos aqui, já aderem ao vidro. Com 12 a 24 horas, elas já estavam formando as microcolônias. Então, observem que nós não vemos mais as bactérias sozinhas, como nós vimos aqui, e sim um aglomerado cheio de material extracelular. Com 48 horas, já havia um biofilme maduro, onde nós não vimos mais nenhuma bactéria, apenas uma cobertura de material extracelular, e com 6 dias um destacamento. Então nós conseguimos observar toda aquela cinética com a leptospira. Pode passar. Vimos também que 90% das cepas da coleção do Instituto Pasteur de Paris, que é uma coleção razoavelmente grande, fazia esse tipo de comportamento. Então nós testamos leptospiras saprófitas e patogênicas e vimos que ambas produziam biofilme.
e testamos 7 espécies de Leptospira, o que é razoável em termos de compreensão do quanto esse fenótipo é prevalente nesse gênero bacteriano. Pode passar. Partimos então para estudos de microscopia eletrônica, in vitro, então tudo ainda dentro das condições de laboratório, né? Fizemos então essa técnica que é a microscopia eletrônica de varredura, onde a gente foi conseguir entender melhor a arquitetura desse biofilme, né? E vimos que as leptospiras formam como se fosse uma colcha, né? Um emaranhado de bactérias, né? Elas são todas entrelaçadas. O que nós víamos antes como uma bactéria em espiral aqui, a gente não consegue mais distinguir também a forma da bactéria, porque na verdade estão uma entrelaçada na outra com essa matéria extracelular, esse material extracelular entre elas. E aqui uma ampliação maior dessas imagens, onde nós vemos um pouco o detalhe dessa matriz extracelular. Nós fizemos também uma técnica chamada microscopia eletrônica de criovarredura, onde nós não tratávamos para a microscopia eletrônica convencional. Na verdade, nós pegávamos o biofilme, que está aqui nessa lamínula, como vocês podem ver aqui em branco, né? Isso é natural, a cor dele é assim mesmo. Congelávamos em nitrogênio líquido e fracionávamos esse biofilme ao meio. Então, o que a gente tem aqui é um perfil congelado desse biofilme, né? Então, a microscopia eletrônica é do perfil congelado do biofilme. E nós podemos ver, está muito pequeno para vocês verem, mas dá para ver várias espirais, né? Várias espiras e filamentos aqui unindo uma espira a outra. Então, a gente consegue ter uma visão tridimensional, aqueles buracos que eu falei para vocês, né? Que permitem a passagem provavelmente de nutrientes, de água, e toda a arquitetura tridimensional desse biofilme. Pode passar mais um. Já agora no Brasil, na Fiocruz, aqui da Bahia, nós partimos então para a caracterização dessa matriz extracelular. Então, sabemos que tem uma matriz, estamos conseguindo ver, mas o que é essa matriz, né? Qual é o indício que a gente tem da composição química? Então, começamos a fazer microscopia eletrônica usando alguns marcadores para açúcares, né? Para polissacarídeos. E o primeiro que a gente testou foi o vermelho rutênio. Essas estruturas aqui, que parecem feijõezinhos, são as leptospiras vistas transversalmente. Tá? Imaginem uma espira. Se nós cortássemos ao meio, iríamos ver vários feijõezinhos, que são as voltas da espiral. Então, o que a gente está vendo aqui são essas voltinhas da espira, né? Com o material extracelular sendo corado pelo vermelho rutênio, que é um corante, é um marcador de polissacarídeos, de mucopolissacarídeos. Então, aonde tem a marcação por vermelho rutênio, a gente pode dizer que tem açúcar, né, e mucinas. Pode passar. Mais um. Nessa outra marcação, a gente usou o nitrato de lantânio, que é um agente químico usado para evidenciar glicocálise, né? Então, principalmente glicoproteínas. E vimos também uma marcação importante do biofilme. Aqui a gente tem as bactérias, né, as leptospiras, e aqui dentro uma leptospira em corte transversal, né, a gente só vê o tubinho da espiral e toda uma matriz bem importante em volta dessa bactéria, né? Então a gente já tem aqui uma outra, provavelmente uma complementaridade àquela outra imagem. Então a gente viu mucopolissacarídeos ácidos e aqui possivelmente glicoproteína. Então é possível que tenha os dois, né? Mas são colorações, são marcações, então a gente tem que ter um pouco de cuidado para analisar. Pode passar. Partimos então para a análise dos rins dos ratos infectados com leptospira. Então a nossa pergunta era, isso aqui que acontece nos ratos selvagens é de fato biofilme? Que importância isso tem para a transmissão dessa doença, não é? Já que esse animal vai urinar e vai liberar essa bactéria no ambiente, será que porque ela tem um biofilme, essa bactéria consegue ficar no ambiente por mais tempo e aí infectar um novo hospedeiro, humano ou qualquer que seja? Então nós usamos o modelo in vivo que existe, o mesmo rato, a mesma espécie de rato, porém uma linhagem de laboratório, né, o rato branco. E infectamos esses animais com a cepa patogênica numa dose
que faz colonização renal. Esperamos 14 dias para a infecção. Eutanasiamos esses animais, coletamos os rins e tratamos tanto para a histopatologia convencional, usando hematoxilina eosina, azul de alcian, que é um corante que evidencia mucopolissacarídeos, então mais uma vez, o PAS, que é uma substância que evidencia mucinas e glicoproteínas, e imunohistoquímica anti-leptospira. Em paralelo, fizemos também microscopia eletrônica de varredura e de transmissão dos rins desses ratos. Na histopatologia, o que a gente consegue ver é o seguinte: aqui nós temos o tecido renal e os túbulos renais. Cada aglomerado desses de célula é um túbulo renal. E as leptospiras nos ratos estão dentro dos túbulos. Então, quando tem essa marcação amarronzada, quer dizer que tem presença da bactéria, tá? Porque essa técnica é específica para a bactéria. Então, aqui tinha presença para a bactéria e nós fizemos cortes seriados, ou seja, como se a gente tivesse fatiado o rim, como se fosse um pão de forma, só que bem fininho. Corte de 2 micrômetros de espessura, bem fininho, mais fino do que normalmente se faz. E aí nós coramos com o azul de alcian e observamos que os túbulos que tinham marcação positiva para a leptospira também tinham marcação para o azul de alcian e para o PAS, tá? Como a gente vê aqui. Evidenciando então que nos mesmos túbulos onde tem a bactéria, tem o sacarídeo. Então, com essas imagens, a gente pode quase que afirmar, é descritivo, mas a gente demonstra que existe produção de uma matriz extracelular enquanto a bactéria coloniza o túbulo renal, mostrando que existe a participação do biofilme durante a colonização renal. Tá? Talvez não seja o único mecanismo, mas ele está presente. Pode passar. Na microscopia eletrônica, usando o vermelho rutênio, nós conseguimos ver uma maior fixação desse material ao túbulo renal. Então, mostrou que existem leptospiras entrando num aglomerado de material amorfo. Então, como vocês podem ver aqui, a espira, né, a espiral. Aqui tem uma espiral, aqui tem outra espiral. Né? Então, elas entram e saem desse material amorfo. Né? Então, aqui uma imagem em menor aumento e uma amplificação maior. E o vermelho rutênio, como eu já disse, ele é específico para esses açúcares. Então, a presença desses aglomerados, que tem afinidade pelo vermelho rutênio, e a leptospira dentro desses aglomerados, mostra mais uma vez que existe uma coleção de polissacarídeos aí, junto das leptospiras, sugerindo então a formação de biofilme. Esse trabalho, então, de estudo dos biofilmes nos animais de laboratório levou ao desenvolvimento de um outro trabalho de mestrado da minha aluna Ana Amélia, que é uma médica veterinária, onde ela vai estudar os rins de ratos de comunidades urbanas de Salvador. Então, nós temos trabalhado com 2 comunidades, Pau da Lima e 7 de Abril. É um trabalho que já vem sendo feito há cerca de 15 anos nessas comunidades de vigilância da leptospirose. Então, é um trabalho já bastante antigo de vigilância epidemiológica feito pela Fiocruz. E, como parte desse trabalho, são coletados os animais, os ratos são estudados, né, para conhecer o nível de infecção desses animais. Então, nós coletamos os animais, temos a licença do Comitê de Ética, IBAMA, enfim, tudo que a gente precisa para poder trabalhar com isso. E trabalhamos com os rins. Então, o projeto da Ana Amélia é justamente analisar 200 animais. Então, nós vamos estudar animais de acordo com o sexo, machos e fêmeas, idade, jovens, adultos jovens e adultos, para ver justamente se o biofilme é formado desde jovem, ou se ele é dependente da idade, ou se tem algum fator relacionado ao sexo. E entender, de fato, se ele ocorre, na verdade, porque a gente ainda não sabe se na natureza esse biofilme acontece. Né? Então, será que é importante, realmente, esse tal de biofilme, né? Então, uma colaboração com o Federico Costa, que é um ecólogo de roedores, e com o Dr. Eduardo Ramos, que é um patologista. E nessa mesma linha de trabalho,
Existe um projeto também com a Melissa Pina, que é veterinária, professora da UFBA, e o Walter Lembaum, também veterinário, professor da Federal Fluminense, no Rio, em estudar os rins de bovinos e ovinos com a doença. Então, entender se esses animais, quando têm leptospirose, são portadores crônicos, se os rins deles têm biofilme. Deve ser isso aí, e calunga, Calunga pode até ter. Ratinho calunga. Às vezes tem leptospira também nesses calunguinhos, mas não é tão importante quanto o rato de esgoto. Calunga, é o camundongo, né? Ele não é o mais importante para a leptospirose, mas tem também. É reservatório também, tem que tomar cuidado. Tem que estudar para ele, que é novo, velho, né? A gente não vai fazer um estudo tão importante com calunga, porque ele não é um reservatório muito importante não, mas ele também pode ser reservatório. Nada? Pode ir? Pode ir? A história dessa espécie aqui tem mais frequência? Ela é o reservatório principal. Aqui no Brasil, né? Em outros países não, são outros ratos. Mas aqui no Brasil ela é assim, a gente estudou já calunga e... né? Calunga, olha aí. E rato de esgoto, o rato de telhado, que é o rato dos ratos, né? E o rato de esgoto realmente tem uma taxa de infecção muito grande, assim, a maioria dos animais. Essas lâminas, essas lâminas, você acha que são de ratos? São de ratos daqui, mas ratos de laboratório, por enquanto, né? A gente fez um piloto com rato de comunidade, rato selvagem, mas o número de animais era muito pequeno e não deu para a gente concluir. Mais ou menos a gente fez 1/3 dos ratos selvagens com biofilme renal. Mas como a gente estudou só 18 ratos, não teve significância, né, o nosso estudo. Então não deu para a gente aproveitar ainda esses resultados. Isso foi na monografia da Ana Amélia. Aí com o mestrado a gente aumentou o N e vai ter mais de 200 animais para ter realmente possibilitar uma análise estatística bem feita e a gente realmente vê se o biofilme é importante ou não. Para isso. Esse material é coletado na rua? Não, a gente tem um sistema assim, bem complicado até de coleta. Eles são capturados na rua, nós colocamos as armadilhas no peridomicílio das pessoas. Essas áreas que eu falei já são áreas mapeadas, já tem 15 anos de estudo lá. Caudalinho 7 de abril. Invasão, negócio, né? Não, mas tem rato em Salvador todo, né? Tem Mas mais rato em Salvador lá do que já tem gente, muito vamos lembrar. Da Barra até. Então a gente já tem todos os domicílios mapeados e numerados. E os moradores já conhecem a equipe. Então a gente deixa nos quintais deles, a gente deixa no peridomicílio, né? Então assim, ao lado da porta da casa, embaixo, em escadas, enfim. Não necessariamente você vai atrás do rato que vem atrás. Com certeza, é fácil pegar um rato. E aí bota pedacinho de linguiça, pedacinho de queijo. É pena que a Ana Amélia hoje está doente, ela não pôde vir, mas ela vai nas coletas e tem bastante experiência, só fui uma vez. Mas usa várias iscas, né? Bota o que tiver no dia, salame, linguiça, o que eles gostam, que é assim, é irresistível um rato, né? E aí no dia seguinte vai ter com certeza um rato dentro da gaiola. Usa umas gaiolas bem grandes, os ratos às vezes são enormes também, né? Os ratos às vezes são desse tamanho. E é importante falar, já que você perguntou, muito legal a sua pergunta, que como são ratos selvagens, eles podem ter viroses perigosas como o hantavírus. E se você respirar um hantavírus, pode morrer também, né? Um vírus super perigoso, hemorrágico e tal. E de diagnóstico difícil. Então, essa equipe tem que ir com toda aquela proteção, equipamento de proteção para vírus importantes, né? Então, usam aquela máscara, né? Com aquele funil, aquele filtro, né? Toda a proteção de nível 3 e 4, na verdade. E essas necrópsias são feitas no CCZ. Que a gente não pode fazer em ambiente fechado, tem que fazer ao ar livre. Então, Centro de Controle de Zoonoses. Aí montam uma tenda lá no CCZ, já tem uma tenda no Centro de Controle de Zoonoses. Também é uma parceria da Fiocruz. Levam os ratos para lá, fazem a necrópsia, aí coletam tudo nos tubinhos, aí coloca no formol, tranquilo, mata tudo, não tem problema, pode levar para a Fiocruz, para a UFBA. A gente vai fazendo assim. A gente
tem estagiários da comunidade. Então, geralmente, as pessoas da comunidade vão à Fiocruz porque querem estagiar ou falam durante as coletas que gostam daquilo, que acham aquilo interessante. Então, já tem muita gente formada da comunidade, já tem gente que está na faculdade, que está no mestrado. Então, assim, tem uma formação de pessoas, né? Evoluído, né? Tem gente que está há 10 anos no projeto, que é de Pau da Língua, por exemplo. Então, tem uma formação de pessoas também. Isso é importante, né? É muito importante. Mas tem muita gente que fica um período pequeno e depois não gosta. Enfim, tem de tudo, né? Mas tem alguns casos, né? Exatamente. Mas tem alguns casos que as pessoas ficam assim e se tornam técnicos, né? Fazem faculdade de biologia. Então tem coisas bem bacanas que acabam acontecendo por isso. Da vida dele, né? Vamos passar. E o projeto mais recente que a gente tem desenvolvido é esse de mecanismos genéticos e moleculares de biofilme, né? Então, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem algumas perguntas que vão ajudar a chegar naquelas aplicações biotecnológicas que eu falei para vocês, né? Então, algumas perguntas seriam: como é que esses biofilmes de leptospira ou até de outras bactérias se formam, né? Então, o que é importante para esses biofilmes se formarem? Como é que eles são regulados, né? Então, quais são as moléculas de sinalização que estão acontecendo ali, que estão modulando essa formação? O que as bactérias expressam durante as diferentes etapas de formação do biofilme, né? Então, que proteínas elas estão expressando, que sacarídeos estão sendo produzidos, né? Então, nada disso a gente conhece para a leptospira. E será que a gente pode usar esse biofilme como intervenção para controlar a doença ou até outras doenças, né? Descobrir novas drogas, descobrir novos alvos vacinais, etc. Então, pode passar. Então, com isso, nós desenvolvemos um projeto que visa estudar a presença de genes de bactérias que formam biofilmes nos genomas de leptospira. Então, o projeto Genoma de Leptospira começou a acontecer em 2003. Nós temos já sequenciados 6 genomas inteiros da bactéria e cerca de 200 genomas parcialmente, porque existe um grande projeto mundial para sequenciar os genomas dessa bactéria. Então, aproveitando esse projeto, a existência desses genomas já disponíveis publicamente, mesmo que não inteiros, né, alguns fragmentos só dos genomas, é possível comparar os genes que já existem para a formação de biofilme em outras bactérias. Nós selecionamos 295 por enquanto. Então, por enquanto, nós estamos trabalhando com 295 genes de outras bactérias, Escherichia coli, Campylobacter, Porphyromonas, Pseudomonas e o que mais vocês puderem imaginar que formam biofilme. Dividimos esses genes em categorias, então, adesinas, genes envolvidos no metabolismo de açúcares, regulação gênica, sinalização, e vamos então comparar a sequência desses genes nos 200 genomas de leptospira. Analisar então os autólogos presentes em leptospira. Esse trabalho está sendo feito em associação, em colaboração com a equipe do Dr. Hugo Naya, do Instituto Pasteur de Montevidéu, que é um expert em bioinformática. Então isso vai possibilitar criar redes metabólicas, né, mapas metabólicos de regulação gênica e de produção desses açúcares e componentes de matriz. Além disso, nosso grupo aqui na Bahia tem desenvolvido um trabalho de proteômica, ou seja, a comparação dos perfis de produção das proteínas de leptospira em biofilme ou no estado planctônico, né, quando elas estão sozinhas no meio de cultura, no tubo de ensaio. E para isso, então, vários estudantes estão envolvidos, Priscila que está aqui, Áurea, né, estudante de iniciação científica, mestrado, um pós-doc, onde nós estamos estudando as cepas saprófitas e patogênicas nas diferentes etapas de adesão, maturação e destacamento. Pode passar. Estou terminando. Então, para a gente concluir, eu acho que todo mundo aqui já sabe mais ou menos o papel do biofilme, que na verdade não é só vilão, né? Muito pelo contrário, os biofilmes estão presentes em todo o nosso... na Terra, né? Eles são importantes desde os primórdios e ocorrem naturalmente em diversos ambientes naturais, têm funções importantes nos ecossistemas, né? Funções ecológicas importantes.
são parte integrante da microbiota nossa, então sem eles também a gente não poderia viver. Nosso intestino tem colonização por biofilmes de bactérias, né, gram-negativos principalmente, mas também eles têm um impacto importante na saúde, pelas infecções crônicas, infecções hospitalares, a placa bacteriana, na questão da resistência aos antibióticos e também na medicina veterinária. Grande impacto também nos sistemas naturais e industriais, né? Danos a equipamentos, materiais, produtos, contaminação de alimentos, levando a um grande prejuízo econômico. Pode passar. Então, por fim, eu queria agradecer a participação, na verdade, de todas as pessoas que trabalharam nesse projeto, esses vários projetos que eu apresentei para vocês, né, na construção de todas essas ideias e trabalhos científicos. Então, a equipe do nosso laboratório aqui na UFBA, do LBM, Laboratório de Biologia Molecular, então a professora Suzana, Priscila, Ana Amélia, William, que está aqui também, Júlio, Gabriel, Flávia, Antônio, Larissa e Aura, que não estão nessa foto, a equipe da Fiocruz, Dr. Mittermeier, Albert, Cláudio, Federico, Eduardo Ramos e Lígia, que foi uma aluna minha também da veterinária, outros colegas da UFBA, Gilberto, Melissa e Alessandra, a equipe da Unidade de Bioinformática de Montevidéu, Hugo Naia, Lucia e Gregório, que estão aqui, Hugo e Lucia, no último curso que nós fizemos no ano passado, aqui na UFBA, a equipe de Paris, lá do Pasteur, Mathieu e Cascari, e ao Walter Lilienbaum, que é um colaborador da Fluminense. Então, próxima, acho que agora acabou, obrigada. A gente começou a discussão no meio da fala, mas foi bom. Então, vamos agora a discussão também, a gente escrever blocos de 3 perguntas que, em geral, otimizam o debate. Tem uma pergunta. Boa noite. Meu nome é Marília, eu sou farmacêutica e apesar da leptospira que você apresentou aí ser muito interessante, mas o que eu fiquei mesmo curiosa foi da Pseudomonas, né, por conta de infecção hospitalar, que é uma realidade hoje no mundo. Sem falar do estáfilo, né? Outro problemão. Aí eu gostaria de perguntar o seguinte, toda a apresentação de Pseudomonas é em forma de biofilme ou existe ela isolada e biofilme? E se também você já ouviu alguma coisa a respeito, porque quando a gente tem bactérias que produzem beta-lactamase, aí você lança a mão de inibidores de beta-lactamase, ou seja, você vai inibir essa enzima e permitir que o antibiótico age. Não teria o mesmo raciocínio em relação a eliminar essa capa de açúcar para poder atingir a bactéria? Aproveitando esse mesmo assunto das pseudomonas, meu nome é Terezinha, eu sou dentista, e dentro da medicina periodontal a gente já tem algumas evidências que as pseudomonas que estão presentes no biofilme dental, né, na placa bacteriana mais conhecida, elas estão sendo relacionadas com a infecção hospitalar. Isso está sendo estudado já nas UTIs, né, através de pesquisas que estudam primeiro a falta de higienização e a falta de algum cuidado de higiene bucal nos pacientes intubados. Segundo, a higienização do próprio tubo. Então, quando esse tubo passa na cavidade bucal, ele leva com ele o biofilme dental, e esse biofilme leva as suas bactérias, inclusive a Pseudomonas, para os pulmões, levando à infecção hospitalar. Então, isso já é uma coisa estudada, inclusive lá em Feira tem um grupo estudando isso, e vem sendo trabalhado no setor hospitalar a higienização bucal através da clorexidina, que hoje é um agente que vem trabalhando efetivamente na não permissão da formação do biofilme. Uma vez ele formado, a clorexidina já não tem tanta efetividade. Vou aproveitar e fazer uma pergunta, fechar o bloco.
uma bióloga, morreu há pouco tempo, Lynn Margulis, né, insistia muito no papel das espiroquetas dentro da boca como possíveis simbiontes positivos. Né? Aí, na hora que se citou o biofilme dentário, tinha espiroqueta e um monte de outros organismos. Então, uma coisa que eu fiquei pensando é o papel nessas comunidades mistas dos micro-organismos, alguns podendo ter um papel patogênico e outros podendo ter um papel protetor. Né? E eu lembrei dessa discussão da Margulis, que ela discutia muito o modo como a gente fazia higienização bucal, que a gente podia eliminar espiroquetas positivas. Esse era o argumento dela. Mariana, né? Marília, perdão. Você me perguntou, eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa de bloco, mas vamos lá, eu tentei anotar. Se toda Pseudomonas é um biofilme, né? Não. Na verdade, o biofilme é um processo de maturação da colonização. Então, uma vez que a infecção não é crônica, não necessariamente vai ser um biofilme. Então, por exemplo, no momento que você tem uma infecção oportunista por Pseudomonas e ele ganha corrente sanguínea, né? Você tem uma bacteremia, uma sepse, ali não, na verdade você não vai ter biofilme. Eventualmente no início da infecção também não. Mas a partir do momento que ela consegue se estabelecer no pulmão ou num catéter, como ali na verdade não tem nenhuma outra bactéria para competir por aquele ambiente, né? Pulmão é estéreo, um catéter também, né? Só Pseudomonas consegue ali então colonizar. A tendência é que ela encontre aquele ambiente como um ambiente ótimo para proliferação, colonize e aquilo sim se torna um biofilme. Te respondi? Ou você tinha alguma dúvida específica, particular sobre essa? Então, quando você falou aí, vai ficar muito mais fácil combater a infecção, porque ela vai estar isolada, não vai estar comunidade. E o biofilme é uma proteção. Para a bactéria. Sim, para a bactéria. Quando a infecção for aguda, eventualmente sim, mas a partir do momento que ela encontra o sítio onde ela pode se aderir e formar biofilme, não, aí se torna algo mais complicado. Mas a Pseudomonas por si só já é complicada, né? Porque ela é resistente a antibióticos, ela tem um perfil de resistência importante, então depende do perfil do antibiograma, né? Mas qualquer bactéria na corrente sanguínea não é coisa simples. Então, assim, entrou, já complicou, né? Ainda mais Pseudomonas, porque é engraçado, né? Essas bactérias ambientais, tipo a Pseudomonas, né? Que é uma bactéria que se encontra no solo, na água, enfim, elas, quando penetram no hospedeiro, elas têm um perfil de resistência muito grande, né? Elas têm muita resistência a muitas pressões, né? Então, é curioso como elas têm um arsenal de resistência aos antibióticos muito grande. E quando ela entra então no hospedeiro, ela vai resistir aos antibióticos e tal. Então, a Pseudomonas é um caso complicado, né? Igual o Acinetobacter baumannii, que também é um problema sério, né? Na infecção nosocomial também, que é um micro-organismo do solo, né? Do ambiente, mas que tem cada vez mais tem sido implicado em infecção hospitalar e é resistente à maioria dos antibióticos, né? Então, você passa a ter dois problemas, a resistência e a formação de biofilme, né? Quando juntos os dois, então, se torna algo muito difícil de... Isso, Aí essa história de eliminar o biofilme, é isso que eu falei para vocês. É muito recente a pesquisa nisso. Então, a gente ainda não tem nada que eu conheça que seja capaz de eliminar os sacarídeos, mas as pessoas têm trabalhado nisso, os profissionais, né, os pesquisadores que trabalham com biofilme. A ideia é justamente essa, inclusive no nosso grupo também. Embora a gente trabalhe com leptospirose, a ideia não é a leptospirose apenas, né, é muito mais ampla, é que a gente consiga, através do estudo do biofilme da leptospirose, eventualmente até isolar uma molécula que tenha potencial uso para inibição de outras bactérias. Um estudo francês, de uma das pessoas que mais trabalham com genética de biofilme, é um papa do biofilme, Jean-Marc Bigot, ele conseguiu isolar um peptídeo de biofilme de gram positivo, acho que foi de Staphylo, se não me engano,
que tem um potencial de ação inibitória de um amplo espectro de gram-negativos e gram-positivos. Então, do ponto de vista de inibição do crescimento, né? Mas também se pensa nessa inibição da produção de matriz, né? Então, tem que se pensar aí, tem que estudar os biofilmes mesmo, porque só estudando que a gente consegue montar a estratégia, né? Talvez o uso de vacinas contra os sacarídeos é uma estratégia. Isso. É 2006 ou 2008, alguma coisa assim. Então isso é da última década, assim. Então a questão dos sacarídeos talvez vá mais para vacinas do que drogas, né? Porque você tem que, na verdade, impedir que aquilo ali continue se montando ou que encontre outras bactérias, né? Mas é o futuro aí da microbiologia, né? Encontrar novas drogas, novos métodos de combater, né? Principalmente essas infecções crônicas. Uma coisa que já se faz é usar cobertura de alguns sacarídeos que inibem a formação do biofilme, algumas substâncias que inibem. Então já se pensa, na verdade, em recobrir catéteres dessas substâncias poliméricas inibitórias. Então, se você acha também alguma coisa que inibe a produção do biofilme, você já produz o catéter recoberto com uma camada de alguma molécula, algum polímero, esteriliza isso e pronto, ele vai para o paciente e nenhuma bactéria consegue grudar ali. Então é uma outra estratégia, né? Impedir a adesão inicial. Né? É uma coisa que tem que se pensar, né? Recobrir esses catéteres, próteses, sonda com alguma coisa, senão eles viram um prato cheio, né? Um suporte perfeito para a bactéria. Tereza, né? Terezinha. Interessante isso que você falou, né? Da mucosa oral, do biofilme dental ser carreador para bactérias e do ponto de vista do uso da clorexidina, né? Eu acho que é um fato, né, que existe falta de higiene bucal, né? As pessoas não desconhecem a importância da escovação, a escovação correta. Então tudo isso é muito primário, né? Mas muitas vezes nós mesmos não sabemos escovar, né, os dentes. E muita gente não leva a sério a questão da placa, né, que na verdade é um problema sério porque carreia também, não precisa nem estar entubado, não é? Pode ser... Exato, endocardite, né? Cardiológico, né? Infecção de válvula cardíaca, enfim, então várias enfermidades. É um fator predisponente enorme ter a placa e a maioria das pessoas negligencia isso. Né? Então, assim, isso só tende a aumentar quando o paciente está entubado, né? E a mucosa oral altamente contaminada sempre vai ser, por mais que você escove o dente, né? Não tem como esterilizar e nem deve esterilizar, senão a gente também vai ter um monte de problema, né? Então, exatamente. É um equilíbrio que tem que ter, né? Tem que evitar o excesso de proliferação microbiana na boca, porque o excesso acaba levando à formação da placa, que o mais simples que a placa pode fazer é uma cárie, na verdade, né? O menos mal é a cárie. Mas tem coisa muito pior que a maioria das pessoas desconhece, que são todas as infecções sistêmicas, né? Eu gostei muito quando você chamou a atenção para isso, como olha só, né? Não é um local de falar de patologia, mas veio prevenção e pode estender de dentes para próteses, para implantes, tudo que for estrutura rígida, desde dentro da cavidade bucal é uma coisa. Com certeza. E Charvel sobre Lynn Margulis, que eu fiquei com uma pena quando faleceu, que eu gostava de muita coisa que ela escrevia, né? E ela era uma certa fã das espiroquetas. E tinha umas teorias assim que ninguém conseguiu comprovar, né? Do flagelo e tal. Os biofilmes mistos é aquela história do que a gente está falando aqui, podemos até usar a placa como exemplo, né? Porque o biofilme da placa dentária, uma parte é Streptococcus, né? Agente da microbiota da boca. Mas, assim, eu não vejo placa muito como uma... Eu acho que a gente pode, em vez de ver componentes bons e componentes maus dentro do biofilme, ver biofilmes bons e biofilmes maus, que seria mais isso, eu acho. Nunca tinha pensado nesse aspecto que você falou,
Mas, por exemplo, no intestino a gente tem bons biofilmes, né? Porque na mucosa intestinal a gente tem uma cobertura de bactérias que protegem a gente bastante, diariamente, né? Se não fossem elas, a gente teria salmonelose, shigelose, cólera, não é? Porque a gente pode até entrar em contato com esses micro-organismos e não ter uma diarreia, né? Se o inóculo for pequeno. E esses biofilmes é que protegem. Só que nesses biofilmes da microbiota é possível até que você tenha potenciais patógenos, né? Mas a maioria é agente da microbiota mesmo. Então eu vejo mais isso, locais onde se formam biofilmes bons e maus, né? Fora aqueles que são classicamente patógenos, né? Que seriam esses que a gente citou, fibrose cística, e as próteses, as otites, né? Ali não tem muito como você ter agentes do bem, né? Na verdade eles estão causando doença mesmo. Responde o que você perguntou? Eu acho muito interessante esse dado de que a gente tem mais bactéria no corpo do que célula, né? Eu estou voltando no congresso de História, Filosofia e Biologia lá em Montpellier, e teve muito trabalho sobre a interpretação de o que é um indivíduo. E muito argumento de que a gente trata do ser humano é um indivíduo, porque a gente foca no nosso estado de um ser multicelular, composto de células eucarióticas. Mas a gente considera que a gente tem mais bactérias do que células, a gente é uma comunidade ecológica. O mesmo organismo a gente descreve de uma outra maneira. E faz sentido, né? E faz sentido. Assim como a gente pode pensar, isso que a Margula insistia, né? Que a célula eucariótica era uma comunidade ecológica que se transformado no indivíduo. E aí tem muita discussão sobre isso, essa dinâmica de ser uma comunidade vir um indivíduo. Porque, assim, é claro que a gente fala que a gente tem mais bactérias célula eucariótica, não dá para negar que nós somos um animal individual. A gente tem uma barreira na pele, a gente tem toda uma organização tissular, mas sugere, né, essa ideia de que as comunidades podem se tornar indivíduos e subir o nível de organização. Só uma coisa que me ocorreu com aquela imagem. Totalmente. E, na verdade, hoje, a gente sempre deixa para última hora algumas coisas, né? E deixei aquele slide lá dos estromatólitos por último. E aí, hoje eu estava de manhã trabalhando nele, aí eu olhei aquelas cianobactérias e pensei também nessa questão evolutiva. E lembrei de Lynn Margulis, daquela... Eu acho que foi ela que fez aquela proposta que os protozoários, né, teriam formado comunidades e um protozoário junto do outro teria formado um tecido, que é difícil de acreditar. Mas quando você olha uma comunidade de cianobactérias que tem 3 bilhões de anos já formando biofilme com aquele aspecto, por que não, né? Isso ter, ao longo da evolução, dado origem aos primeiros tecidos, né? Então, na verdade, Lynn Margulis, quando falou isso, falava mais em relação a protozoários, mas eu hoje fiquei pensando, puxa, será que não foram as bactérias, né? Porque a gente evoluiu delas, não é à toa que nós temos tanta bactéria no nosso corpo, e sem elas a gente não poderia viver, a gente teria que estar dentro de uma bolha, né, igual aqueles indivíduos que nascem com imunodeficiências severas e que não podem entrar em contato com nenhum micro-organismo. As bactérias é que possibilitam que a gente não tenha doenças logo após o nascimento, porque a gente se coloniza com as bactérias do canal do parto, da mucosa vaginal. Né, é o nosso primeiro estímulo, fora os anticorpos que a gente recebe, né, através da placenta e tudo, mas o primeiro estímulo antigênico é ao nascimento. Então a gente já nasce sendo estimulado, nosso sistema imune é estimulado ali, é estimulado a vida inteira, né, através de vários fatores, né, a dieta, o ambiente. Então a gente não poderia ter esse organismo, a nossa fisiologia não poderia ser como ela é se não fossem as bactérias. Então, do ponto de vista evolutivo, também é muito bacana pensar nos biofilmes, né, porque, e também toda essa questão, porque é isso, nós somos microbiomas, né? Não é exagero falar isso, né? A gente não gosta, talvez, de pensar assim, mas se a gente passar aqui um suave, a gente vai ver o quanto de bactéria tem que cresce a partir do nosso corpo, né? Todo mundo é limpinho e tudo, mas mesmo assim a gente tem bactérias que resistem, né? Residem no nosso organismo. Isso é importante para a nossa fisiologia, né? Boa noite.
Meu nome é Oswaldo Coimbra, sou estudante de engenharia mecânica. A minha pergunta vem mais para uma curiosidade, né? Observando essa relação simbiótica dentro dessas comunidades, dentro dessas comunidades me surgiu uma curiosidade. Observando essa rede complexa dos biofilmes, por acaso há alguma diferenciação dentro da comunidade de algumas bactérias, entre elas mesmo? A bactéria em si são seres que não se diferenciam muito uma da outra, né? Tem o mesmo material, mas observando a complexidade, por acaso há alguma diferenciação dentro delas na comunidade? Olha, eu não sei, na verdade. Ninguém que eu saiba ainda não demonstrou isso. Eu acho que a gente ainda não conhece esse nível de complexidade, se é que ele existe. Mas o que a gente sabe é que tem comportamentos diferentes em função do local onde elas se encontram, né? Mas é mais em função do que elas estão em contato, né? Então, por exemplo, a tendência maior é que as que estão em cima se dispersem com mais facilidade, voltem para a vida livre, ou até morram, né? Entram em lise celular porque entram em contato com os antibióticos, né? Estão menos protegidas ali, entram em contato com radiação. Então, em cima existe uma comunidade mais vulnerável, mas eu desconheço assim, algum comportamento que diferencie intrinsecamente, né, a fisiologia de cada bactéria dentro do biofilme. Não sei te responder, não sei nem se isso existe, mas é interessante pensar. É só uma coisa, é que a gente acha a bactéria parecida porque elas, pela morfologia externa, mas elas são bioquimicamente mais diferentes entre si do que a gente imagina, né? Elas são muito flexíveis bioquimicamente, então a ideia de que elas são meio, as espécies diferentes pelo menos são muito parecidas, né? Acho que nós temos uma ideia correta. Né? Assim, em contraponto ao que o Charles falou, você também tem que pensar o seguinte: um biofilme, tudo bem que ele é formado por várias bactérias, né, que se aderiram ali, mas depois você tem a multiplicação dessas bactérias que são clonais, né? Então, assim, nos mistos, claro, nos mistos aí sim, você vai ter comportamentos distintos porque são espécies distintas, então a tendência é que uma tente até eliminar a outra. Né? Foi aquela história que eu falei, bactéria não gosta de amiguinha bactéria do lado, porque a outra vai estar competindo pelo nutriente. Então a Escherichia coli vai estar eliminando um monte de antibiótico para a outra do lado morrer, e é uma guerra. Né? Mas do ponto de vista de um biofilme único, monoespecífico, que pode acontecer também nas doenças, deve existir bastante clonalidade. Ao contrário do teu pensamento, deve existir bastante clonalidade. Porque você, a partir de cada bactéria, vai ter multiplicação dela própria em várias, né? Então formando uma microcolônia e, consequentemente, formando um biofilme maduro. Então, dentro de um biofilme maduro, é possível que você tenha vários grupos de clones da mesma bactéria. Então, elas devem ser parecidas, né? Não quer dizer iguais, mas os clones vão ser muito parecidos. Agora, num biofilme misto, cada biofilme misto é uma comunidade complexa, né? E cada um vai ter sua história, e a gente poderia ver caso a caso, placa dentária, quem está inibindo quem, não é? Etc. Foi igual a dinâmica diferente. Mas acontece, é assim mesmo. Queria agradecer então a Paula e agradecer ao pessoal aqui pela audiência. Anunciar o próximo café. Não liguei meu computador, mas é em agosto. E vai ser com o professor Wilson Gomes, da Faculdade de Comunicação da UF. É um tema bastante diferente, que é mídia e poder. Né? Um tema bastante pertinente esse momento político que o Brasil está passando. Né? Obrigado mais uma vez. Tá?